Marcos 12, nós vamos ver um mestre da lei fazendo uma pergunta a Jesus a partir do versículo 28. Vamos ler aí. Um dos mestres da lei achegou-se e os ouviu argumentando. Ao constatar como Jesus lhes houvera respondido esplendidamente, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Sem ler, olha aqui, sem ler aí a resposta. Qual é? Amar o Senhor teu Deus, sem ler. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Aí sim amarás o Senhor seu Deus. Isso aí, parabéns, Julinha. Tá certo também, né? É que começa antes, né? Não começa a maneira como em Marcos é citado, não começa em amarás o Senhor teu Deus. E eu já vou me aprofundar mais nesse aspecto, mas presta atenção. É comum nós respondermos, né, as pessoas dizendo que o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, mas isso não é o que está escrito. Envolve isso? Sim, envolve amar a Deus sobre todas as coisas, mas não foi isso que Jesus disse e nem é o que está escrito. Então a gente tem que responder conforme o que está escrito. Então vamos lá. De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Aí vai. Esclareceu Jesus: o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E aí sim, amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de toda a sua força. Então vamos voltar de novo no 29. Presta atenção, vamos ler de novo aí, ó. Esclareceu Jesus: o mais importante de todos os mandamentos é este. 2 pontos. Então, a partir daqui já começa o mandamento. Amém? O mandamento não começa no versículo seguinte. O mandamento começa aqui. Porque essa é a resposta de Jesus. Ó, o mais importante de todos os mandamentos é este. E aí ele começa a citar qual é o mandamento. Esse mandamento que Jesus cita, diferente do que alguns podem acreditar, como alguns até afirmam isso, que Jesus veio para dizer algo diferente do que era dito por Moisés, que Jesus veio para anular o que Moisés disse. Diferente disso, o que Jesus está fazendo aqui é citando o que Moisés disse. Jesus vai citar um texto da Torá. Diferente, repito, do que alguns acreditam, que Jesus não ensinava a Torá, não transmitia os ensinamentos da lei, é o contrário que nós estamos vendo aqui. Ele está citando a lei, porque o que ele fala não foi ele quem inventou. O que ele diz já havia sido escrito milhares de anos antes. O que ele está fazendo é citando esse mandamento. E há um detalhe até interessante, que eu vou comparar lendo com você conforme está lá em Deuteronômio. Mas vamos ver como Jesus cita. Então, ó, o mais importante de todos os mandamentos é este. Começa como? Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único. E aí vem: amarás, portanto, o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. Então, de novo, aonde começa o mandamento? Ouve.
Olha como Yeshua, Jesus está citando, como eu disse, um texto da Torá, e o texto que Jesus está citando é o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Eu quero que você observe uma diferença apenas. Olha só: Shema, ouve, ó Israel, Adonai, o nosso Senhor, é o único Deus. Amarás o Senhor seu Deus com todo o coração. Fecha a porta ali, seu Sidney. Com todo o coração, com toda a alma e com todas as suas 3 coisas. E como que Jesus cita esse mandamento? Lê aí, você está aí em Marcos 12? Lê aí o 29. Como é que ele cita? Versículo 21. Aí. Então, o 30. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e o que? Não, o que mais? Todo o seu entendimento e de toda a sua? Ele fala 4. Aqui em Deuteronômio amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda. E como é que Yeshua cita? De todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e com toda. Então, ao invés de Jesus diminuir a Torá, o que ele faz? Acrescenta. Ao invés de Yeshua tirar o mandamento, o que ele faz? Ele torna ainda maior. Essa é a Torá do Mashiach, conforme dito por Paulo e profetizado em Isaías. O Messias viria e traria uma Torá, que é uma revelação nova a respeito da Torá. E essa revelação é um entendimento mais amplo a respeito do mandamento, e não o contrário. Então, diferente do que alguns podem imaginar, que é mais difícil você cumprir a lei do que viver na graça, na verdade, a graça do Eterno, manifestado na pessoa de Jesus, vai capacitar você a cumprir ainda mais do que era exigido na lei, ou do que ainda é exigido, porque ele cita de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de toda a força. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, principalmente antes, claro, que você entendesse isso. Jesus não está negando a Torá, ele está confirmando a Torá e está ainda, inclusive, tornando ela plena, revelando que é mais ainda do que aquilo que havia sido dito, conforme ele também faz em Mateus 5. É dito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu, porém, vos digo o quê? Amar inclusive quem? Os vossos. Ele aumenta os vossos inimigos. Ele aumenta. Ele não diminui. Ele aumenta. Ele não anula. Ele torna pleno. E é o que ele está fazendo aqui com esse texto da Torá. Então Jesus não está negando a Torá, Jesus não está anulando a Torá, Jesus está confirmando a Torá e revelando o seu sentido, o seu propósito. E o mandamento então que nós costumamos dizer o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Já vimos que não é assim. O primeiro mandamento sim envolve amar a Deus sobre todas as coisas, mas não está escrito dessa forma. É amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com toda a sua força. Mas eu quero te fazer uma pergunta para você refletir, para você pensar. Você está aqui ou não? Presta atenção. Não é estranho você ordenar alguém te amar? Você se sentiria amado em saber que essa pessoa está te amando porque você a ordenou fazer isso? Você sentiria? Né? Você põe lá uma obrigação. Você tem que me amar. E aí a pessoa não ama, mas sentindo-se obrigada, ela diz que ama. Porque a princípio o que parece é isso. Deus está nos ordenando a quê? A amá-lo. Uma ordem, me amem. Mas
Quem deseja receber um amor que foi ordenado e não espontâneo? Por isso, irmãos, presta atenção, você está aí ou não? Amar a Deus não é o mandamento. Amar a Deus é a consequência do mandamento. Qual é o mandamento? Vem antes. O mandamento vem antes. Ouve, Israel. O Senhor é nosso Deus. O Senhor é único. E aí, como consequência de reconhecer isso, o amor se manifesta. Está entendendo ou não? Presta atenção. Se você observar a maneira como a King James traduz o versículo, lê aí de novo, ó, Marcos 12, ó, vamos ler de novo, 29 e 30, ó. Esclareceu Jesus: o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí olha só, amarás portanto, diga portanto. Quer dizer, vai ser uma consequência. Se a gente cumprir o mandamento, que é o que vem antes, portanto, amarás. Ou seja, a consequência de entender e cumprir o que vem antes, vai ser o que, irmãos? O amor a Deus. Não vai ser outra coisa a não ser o amor ao eterno. Por isso, antes de trazer esse mandamento ao povo, Moisés não começa dizendo: povo, amarás o Senhor seu Deus. Não. Antes, Moisés começa dizendo o quê? Ouça. Então há 3 passos nesse mandamento que vão nos levar ao amor a Deus, que se não forem atendidos, nunca de fato chegaremos a amar a Deus como Ele é digno de ser amado. Que não é de qualquer jeito, é de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e com toda a força. Mas para chegar nisso, vem 3 passos que estão no mandamento, que é, vamos ler aí, pode ler na tela comigo, eu vou, só para você ver, eu estou citando a Torá aqui na tela, porque você vê que Jesus ele está citando esse texto aí. Então olha só, primeiro, qual é? Ouve. Esse é o primeiro, ouve. Chamar. A King James mantém, não está aí, né, gente? Ah, é o 4. O primeiro é Shema, ouve. A King James mantém a palavra hebraica para chamar. Shema, ouça. Primeiro passo. Então olha só, a primeira pessoa tem que começar ouvindo. E esse ouvir, a palavra Shema que a Torá usa para ouvir, é a mesma palavra usada também para obedeça. Então é um ouvir atento, é um ouvir com compromisso. Amém, irmãos? Eu vou citar Rav Bahia, no livro Deveres do Coração, ele comenta esse mandamento da seguinte forma, presta atenção. O termo ouve não é utilizado no sentido literal, sinônimo de escutar, mas sim no sentido de acreditar, como no versículo de Êxodo 24:7, faremos e ouviremos. Onde o termo ouvir for empregado, terá o sentido de crer. Amém? Então veja, aonde há ouça, o sentido por trás disso é creia. Creia. Primeiro passo. Até porque pode alguém amar um Deus em quem ela não crê? Não, então faz sentido. Comece então como? Ouça, creia. Segundo, creia no quê? Olha aí, ó. Adonai, o nosso Senhor. Creia que Ele é o quê? Nosso Senhor. Então, primeiro passo, a pessoa passa a crer que há um Deus. O segundo passo, ela passa a desenvolver um relacionamento com esse Deus, a ponto de crer que Ele é o nosso Deus. Diferente do que alguns acreditam que há sim um Criador, né? Porque
qualquer um que pense bem, que seja mentalmente saudável, vai ter que reconhecer que há uma mente que organizou toda a criação. Não é possível que a criação tenha se organizado acidentalmente, ou é possível? Lembra de um comentário, de uma história que explica um pouco isso? Um amigo, né, um rabino conhecia um ateu que insistia em dizer que não existe um Deus. E esse rabino, ele tinha também habilidades artísticas, ele pintava quadro, enfim. Aí ele pintou um quadro lá muito bonito, muito bem feito, e ele deixou esse quadro lá exposto assim em cima da mesa. Quando esse amigo dele que era ateu chegou, ele disse: nossa, que quadro bonito, quem pintou? Aí o rabino falou assim: ó, não, ninguém pintou, as tintas caíram aí acidentalmente, e aí deu a pintura e saiu isso. Aí o rapaz: para de brincar comigo, nunca que um quadro desse poderia ser pintado sem alguém por trás, contornando os traços, colocando a cor certa. Nunca que isso teria sido feito sozinho. Aí ele falou: pois é, e você quer me convencer que uma flor conseguiu se fazer sozinha, com a sua beleza, com o seu desenho, com a sua natureza, com a sua organização, que o mundo se fez sozinho, o universo se fez sozinho? Não faz sentido. Mas chegando à conclusão que há um Deus, alguns ainda têm dificuldade de crer que Ele é o nosso Deus. Ou seja, há um Deus, mas Ele não é o meu Deus. Não há um senso de pertencimento, Ele não é meu. Então o segundo passo depois de crer em Deus é crer que Ele é nosso Deus. Shema Israel, ouça Israel, o Senhor é nosso Deus. Terceiro, é o único Deus. E aí, citando novamente o Rav Bahia, ele fala o seguinte: as Escrituras ordenam lembrar de Deus de 3 maneiras simultâneas, que são essas, né? Crer nele, crer que Ele é nosso Deus, crer que Ele é único. Por ser este um método forte e duradouro, como disse Salomão em Eclesiastes 4:12, uma corda de 3 fios não pode ser rompida facilmente. Ou seja, imagine que a sua fé seja essa corda, e se a sua fé se fundamenta nesses 3 princípios de você crer em Deus, crer que Ele é o seu Deus e crer que Ele é único, você tem uma fé forte. Dificilmente você vai perder essa fé. E aí, como consequência de entender essas 3 coisas, vem o seguinte, que é: amarás o Senhor, seu Deus. Mas o que eu quero que você observe, eu vou voltar aqui no versículo 4, é: Shema Israel, ouça, creia. Esse passo aqui, creio que todos nós aqui já demos, amém? Você está aqui é porque você crê nele. Creia que Ele é o nosso Deus. Esse segundo passo eu acredito também que nós já tenhamos dado, porque nós dizemos que somos de Deus, pertencemos a Deus, somos o povo de Deus, e o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel é o nosso Deus. Esse segundo passo nós já demos, mas o terceiro passo é o mais difícil e talvez na prática nós ainda não cumprimos, que é crer que Ele é o quê? O único. E de tantas coisas que se pode falar sobre a unicidade de Deus, eu gostaria de falar apenas 2. A primeira é o entendimento de que não há outros deuses. A princípio é isso. É reconhecer que não existem outros deuses. Não, como assim, pastor, não existem outros deuses? Tem lá tantas divindades, tantas religiões. Existe Deus, que é Senhor, o único Deus, e os outros deuses que competem com o homem, com Deus, e que degladiam, brigam, sei lá. Não existem. Os deuses que existem, quem os fez? Quem os criou? O homem os fez. O profeta Isaías diz: o homem vai num campo, corta uma árvore,
talha aquela madeira, faz uma imagem, e o homem disse: isso aqui agora é o quê? É um Deus. Quem disse que aquilo ali é um Deus? O homem. Então os deuses nada mais são do que a busca do próprio homem pela divindade, que pela dificuldade de entender que só há um Deus, acaba criando muitos deuses, que não são deuses, não existem, não existem. Pode haver lá a estátua, sei lá, de Brahma, o que for, aquilo ali não existe. Existe na imaginação da pessoa que fez aquilo. Citando isso, para entender isso, eu vou pôr aí na tela o texto de 1 Coríntios, no capítulo 8, onde Paulo vai dizer o seguinte, a partir do versículo 4: portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado no mundo, e que só existe um Deus. Pois, ainda que haja os chamados deuses, e quem os chama assim? O homem, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, ou seja, para quem assim os chama, amém? Para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. Veja, o que é aplicado ao Filho, o que é aplicado ao Pai, é aplicado ao Filho, porque o Filho é a manifestação do Pai, é um só Deus. E aqui não é dito, há um só Deus, o Pai, o Filho e Maria, que está também junto de Jesus intercedendo por nós. É dito isso? Não. Não é dito isso. Porque não existe. Não há nenhum outro. Não existe nenhuma outra divindade. Não existe nenhum outro Deus. Então, o primeiro entendimento sobre o Senhor é único é isso. É entender que não existem outros deuses. E as supostas manifestações sobrenaturais que acontecem no âmbito da idolatria, como por exemplo, coisas assim, sobrenaturais mesmo até às vezes, né? Imagem que chora sangue, pessoas que relatam terem tido experiência sobrenatural, como tem até o filme que documenta a história dessa moça, Emily Rose. Não sei se é o nome verdadeiro ou fictício, mas relata a história real de uma moça que fala que teve a visão de Maria apareceu para ela. Isso, da onde provém isso? Quem envia, quem faz o sobrenatural por trás disso? Quem é a fonte de onde procede tudo? Satanás é a fonte de onde procede tudo? Deus é a fonte, irmãos. Vamos ler, olha aí, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo o quê? Tudo procede. Então quem opera ali o sobrenatural? De onde procede? Quem é a fonte? De onde tudo existe, de onde tudo veio, de onde tudo acontece, a fonte que sustenta todas as coisas, quem é?
Deus, o Pai, não existe outra. Nada pode vir ao mundo, existir, manifestar, acontecer, se não tenha partido, ou permitido, ou manifestado através de Deus. Não existe outra fonte. Aí vem uma dúvida então. Aí, como é que Deus faz? Permite então. Como é que Deus permite então? Sabe por que Deus permite? A resposta está em Tessalonicenses. E ele fala isso sobre o que vai acontecer nos dias do anticristo. Eu não anotei esse texto, então abra aí comigo, 1 Tessalonicenses, para não ficar dúvida, então é melhor ler, né? 1 Tessalonicenses, é o segundo Tessalonicenses, versículo 8, capítulo 2, né? Eu não falei o capítulo. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Eu vou pôr aí na tela. Diz assim, ó: então será plenamente revelado o perverso. Se você não achou, olha na tela aí. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Presta atenção. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. É por esse motivo que quem envia? Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam aonde? Quem envia? De onde vai vir o poder do anticristo para fazer sinais, maravilhas, poderes? Quem envia esse poder que o anticristo vai ter para seduzir as nações? Porque não existe outra fonte, irmão. Não existe outro Deus. E por que ele envia? O texto já diz. Porque as pessoas recusaram crer no quê? Gente, eu acabei de ler, olha aí, ó. Com toda artimanha e engano, o versículo 10, ó. O final do versículo 10. Porquanto rejeitaram o quê? O amor à verdade que os poderia. Então, o que são esses acontecimentos sobrenaturais no âmbito da idolatria? Diga, juízo de Deus. É para que as pessoas continuem na idolatria, porque elas querem a idolatria. Então Deus, o próprio Eterno, as priva de conhecê-lo como um juízo. E esse é o pior juízo que pode acontecer. É Deus não se revelar mais à pessoa. O livro de Reis conta um evento em que houve uma discussão entre os seres celestiais sobre como viria juízo sobre um rei. E aí surgiu um espírito de mentira e disse: eu serei espírito de mentira na boca do profeta. E Deus falou: vai lá então e engana o rei. Juízo são operações por meio das quais Deus faz o seu juízo. Então a pessoa que ela prefere a idolatria, o que ela experimenta no âmbito da idolatria, nada mais é do que a resposta que Deus está dando à sua própria rejeição à verdade. Então fique aí na mentira. Como chegou até mim uma pessoa que estava indo participar de encontros em casa, em células, né, que nem a gente faz aqui, e essa pessoa, ela é de uma outra religião, ela é idólatra, tá, na idolatria, e ela falou assim: olha, eu estava gostando tanto que eu até parei de ir porque eu não quero deixar a minha Maria. Então tá bom, fique com quem? Fique com a Maria. Então aí vem o quê? Vem o juízo. Não, mas eu recebi isso, mas eu recebi aquilo. Por trás daquilo, quem está operando é o próprio Eterno, meus irmãos. Por isso, esse terceiro passo de reconhecer que o Senhor é o quê?
o único não é tão simples como a gente pensa. Porque a gente diz que Ele é o único Deus, mas em nosso coração ainda há resquícios de idolatria. A gente acha que existe outra fonte, a gente acha que existe outro poder, a gente acha que Deus está competindo com alguém. Ele é o único Deus e não há outro além dele. Amém, meus irmãos? Não há. Então, Satanás vai operar através do anticristo como uma permissão do eterno, como juízo de Deus às nações. Só que esse é o primeiro entendimento sobre o que significa ele ser o único Deus. Mas além disso, reconhecer que Ele é o único Deus é reconhecer que não há nada e nem ninguém que seja igual, que se assemelhe, que se compare. Por isso, a idolatria, produção do homem, é loucura. Há um relato, eu já comentei aqui, eu vou só relembrar. A tradição judaica diz que Abraão é o maior exemplo de alguém que crê que só há um Deus. Que o pai de Abraão era idólatra, a geração de Abraão era idólatra, o pai de Abraão, Terá, está em Gênesis, ele fabricava ídolos, mas Abraão não, Abraão cria no único Deus. E aí conta-se a história de que um dia Terá pediu para Abraão cuidar da sua loja de fabricação de ídolos. E Abraão então fica lá na loja. E aí chega alguém e diz: olha, eu estou indo fazer uma viagem. Tem algum Deus aí que seja bom para viajante? Aí Abraão falou: tem esse aqui. Mas há pouco tempo atrás ele era barro. É que acabou de sair do forno. Você acha que realmente ele pode proteger você? E aí a pessoa começava a pensar: realmente, né? Então que Deus que é bom? E aí ele começava a pregar do único Deus. Por isso que fala que Abraão saiu da sua terra com as almas que o Senhor lhe deu. Provavelmente eram as almas que ele ganhou e tirou da idolatria. E aí ele então vai fazer o seguinte: ele vai pegar uma marreta, vai quebrar todas as estátuas e vai deixar só a maior, onde naquela estátua ele deixa essa marreta, pendura ela na estátua, e embaixo dela ele deixa um prato de comida. E aí o pai de Abraão volta e diz: Abraão, o que aconteceu aqui, meu filho? O que você fez? Ele diz: eu não fiz nada, pai. Esses deuses aí começaram a brigar por causa desse prato de comida, e aí essa aqui, que é a maior, quebrou todas as outras. E aí o pai dele falou: você está louco, filho? Eles não se mexem, eles não falam, eles não vêm. E aí Abraão disse: então por que o Senhor diz que eles são deuses? Que eles podem proteger alguém? Faz sentido? Não faz sentido, irmãos. É engraçado essa história, é uma tradição. E é importante, é um exemplo que a gente tem que ter. Não há outro Deus, só um é Deus. E esse Deus não está preso a uma imagem, não está limitado a um espaço. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Nada pode medir o seu poder, nada pode limitar a sua ação. Ele é único, não há outro. Amém, irmãos? Então, o primeiro entendimento é esse: ele é único no entendimento de que não existe outros deuses, só ele é Deus. Mas o segundo entendimento é o que está em Isaías 40. Vai lá em Isaías 40. Isaías, capítulo 40. Vamos ler a partir do versículo 18. Onde diz: afinal, com quem Deus pode ser comparado? Com o que ele se parece? Ora, ele não é como uma imagem ou escultura feita por um artista, ou uma joia que um artesão funde
e o ourives cobre de ouro, e para a qual modela correntes de prata. Também não se compara com o ídolo do pobre, que não pode comprar ouro ou prata, mas que adquire um pedaço de madeira nobre e procura um hábil marceneiro a fim de produzir uma imagem que não caia e fique firme no seu lugar. Porventura, não sabeis? Não ouvistes? Não vos foi dito isso desde o princípio? Não entendeste desde a fundação da terra? Ele é o que está assentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela morar. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, e mal firmam raízes na terra. Ele sopra sobre eles, então secam, e a tempestade os leva como se fossem palha. Diz o Santíssimo: com quem me comparareis? Com que eu me assemelho? Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial e a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível, a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Diga glória a Deus. Ou seja, o segundo entendimento é esse entendimento: Senhor, não tenho por que eu querer buscar outra coisa, se nenhuma outra coisa possa se comparar com o Senhor. E aí você começa a entender que Ele é único, no sentido que não há nada e não há ninguém e não há coisa alguma que possa preencher, que possa fazer, que possa realizar, como só Ele preenche, como só Ele faz e como só Ele realiza o nosso coração. Não há nenhum outro. Olha como os salmos dizem, eu vou citar aí na tela, muitos salmos falam sobre isso, mas dois que eu gostaria de citar é o Salmos 86, no versículo 8, que diz: ninguém entre os deuses é como tu, ó Senhor, e nada existe que se compare às suas obras. No capítulo 89, agora no versículo 6, diz: quem nos céus se compara ao Senhor? Quem é igual ao Senhor entre os seres o quê? Celestiais. Houve um dos personagens bíblicos, eu não me recordo agora exatamente se foi João ou se foi Daniel. Eu sei que ambos receberam visitas de anjos, mas eu sei que um deles vai se prostrar a um desses anjos em adoração, porque, gente, é um ser celestial, é um ser que talvez inspire reverência, temor, que a gente não consegue conceber, e que muitas vezes não temos experiências desse nível, justamente para não cairmos na idolatria. Porque aconteceu isso, ele se prostra, aí o anjo diz: não, levanta, levanta. Ou seja, se um anjo, se um ser celestial já fez com que esse homem se prostrasse, imagine ele diante de quem? De Deus, diante de quem aquele anjo sequer se compara. Não tem nem proximidade, tamanha glória de Deus. Então, quando a gente começa a entender quem é Deus, a singularidade dele, o que o torna único, o que o torna incomparável, então a gente começa a deixar de se prostrar, deixar de ir atrás, deixar de depender de qualquer outra coisa além dele, porque reconhecemos que ele é único. Único. Não tem ninguém, não tem nada que se compare. E tal como quando você
passa a conhecer o que torna uma pessoa única, e isso desperta em você interesse por ela, né? Então, quando você, como eu disse inicialmente, você gostaria de receber amor de alguém que foi ordenado a te amar, que está te amando porque ordenou? Não. Assim como você não ama alguém porque te ordenaram a amar aquela pessoa apenas. Eu digo com respeito ao amor de relacionamento mesmo. Não, você ama porque você viu algo que torna aquela pessoa única. Você encontrou algo naquela pessoa que você não encontrou em outros. Assim é em reconhecer que Deus é único. Você encontrou algo em Deus que você não encontra no relacionamento, que você não encontra no dinheiro, que você não encontra no trabalho, que você não encontra em nada. E aí então amarás o Senhor. Aí você começa a ter o que pelo eterno? Amor. Você começa a se apegar a Ele, porque você enxerga nele o que você não consegue enxergar e encontrar em mais ninguém. Você começa a entender que Ele é único. E quando a gente entende isso, não faz sentido desprezar a Deus e abandoná-lo ou trocá-lo por alguma outra coisa, porque que outra coisa há que se compare a Ele, pela qual a gente possa dizer: ó Deus, eu vou deixar o Senhor por isso aqui. Se isso acontece, é porque no coração daquela pessoa Deus não era o quê? Único. Outra coisa podia ser comparado. Começou a comparar com outra coisa, com outra pessoa, seja o que for. E aí troca. Isso é o que aconteceu lá no texto do profeta Jeremias. Eu vou citar aí na tela. Jeremias, capítulo 2. O Eterno vai dizer ao povo algo muito triste até. Olha só: atravessai, pois, o mar até o litoral das ilhas de Quitim, Chipre, e vede, mandai inquirir aos beduínos em Quedar, Arábia, e considerai atentamente, observai se já aconteceu na história dos povos algo assim. Acaso há notícia que alguma nação tenha trocado os seus deuses? E eles, na realidade, nem sequer são deuses. Contudo, o meu povo trocou a minha glória por um punhado de deuses nulos e inúteis. Espantai-vos disso, todo o universo. Ó céus, horrorizai-vos e abismai-vos profundamente com tal atitude, declara o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter água. Veja que para o Eterno isso foi muito difícil. Os povos idólatras não trocam suas divindades, que não são deuses, e o meu povo trocou a minha glória por algo inútil. Então, seja o que for que venha levar uma pessoa a deixar o seu compromisso com Deus, significa que em algum momento Deus começou a ser comparado com aquilo. Comparado. A glória de Deus diminuiu para aquela pessoa e ela conseguiu comparar. Não, isso aqui me realiza mais. Foi assim que eu me afastei da igreja. Eu não conhecia o único Deus. Ou seja, eu sabia que só existe um Deus, mas para mim ele ainda não era único. E aí eu me lembro, eu estava na igreja, mas com uma vontade de estar no mundo fazendo as outras coisas que eu sei que não agradavam a Deus. Mas por quê? No meu coração, Deus não era único. Outras coisas podiam ser comparadas. Mas agora que eu reconheço e entendo que Ele é único e que não há nada e ninguém que se compare a Ele, pelo que eu irei trocar a glória dEle, se não há nada que se compare a essa glória?
Não tem outra consequência a não ser aquela que Deuteronômio diz: amarás o Senhor seu Deus de todo o coração. Ou seja, quando você entende que Ele é incomparável, inigualável, nada se assemelha a Ele, nada te preenche como Ele, nada te realiza como Ele, você não encontra em nada e em ninguém o que só tem nele, então todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força volta-se totalmente para Ele. Há o exemplo dos patriarcas sobre isso. Quem são os patriarcas, irmãos, da fé? Que são a raiz que Paulo fala em Romanos 11 da igreja. Abraão, aí agora fica fácil, né? Abraão, Isaac, Jacó, são os patriarcas, que Paulo chama de raiz da igreja. Eles são exemplo disso. Sabe por quê? Então vamos lá, 3 coisas que a Torá ordena: amar a Deus de todo coração. Deus aparece para Abraão, só vou citar, não vou nem pôr na tela. Deus aparece para Abraão, na verdade eu vou pôr aí, ó, Gênesis 22, 2, e diz o seguinte: então Deus lhe ordenou: toma Isaque, seu filho, e aí ele repete, seu. Por que ele fala isso? Então Isaque era único. Seu filho, teu. Talvez no coração de Isaac, de Abraão, quem estava se tornando único? Isaac. Talvez Deus já não era mais único. Ou seja, talvez Isaac já tivesse sendo comparado com quem no coração de Abraão? Com Deus. É como se Deus dissesse: Abraão, no seu coração eu já não sou mais único. Tem alguém aí que está se tornando o quê? Único no seu coração. Talvez você está comparando a mim com Isaac. Lembra uma vez que o Eterno disse assim: Abraão, teu galardão será grande. Ele fala assim: o que adianta se eu não tenho filho? Quer dizer, eu tenho Deus, mas eu não tenho. E aí ele recebe Isaac. Isaac era a prova de que Abraão ainda dava conta. Isaac era a prova de que ele não ia ficar sem descendência, porque a esposa dele era Sara. Abraão olhava para Isaac, e Isaac podia causar no coração de Abraão uma realização que Abraão já não estava tendo mais em quem? Em Deus. Então quem estava se tornando único? Isaac. Então às vezes, coisas ou pessoas acabam se tornando únicas, ou seja, nem Deus mais se compara com a pessoa que talvez está desviando o seu coração de Deus, ou alguma coisa, ou seja o que for. Por isso ele fala: teu filho, seu, talvez ele está se tornando único, não mais eu. A quem tu o quê? Muito amas. E vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o ali como o quê? Holocausto sobre os montes que eu te indicarei. O sacrifício seria de holocausto, meus irmãos. Seria um sacrifício, que holocausto significa todo queimado. Hebreus fala que Abraão cria que Deus podia trazer Isaac de volta das cinzas, porque ele ia queimar o corpo de Isaac. Por isso que Isaac não levou pedras, ele levou o quê? Lenha para o sacrifício. E quando Abraão se dispõe a fazer isso, Abraão está dizendo: Senhor, Isaac me realiza, Isaac me agrada, mas ele não me agrada como o Senhor me agrada. Ele não me realiza como o Senhor me realiza. Ele não me satisfaz como o Senhor me satisfaz. Eu amo muito Isaac, mas eu amo mais o Senhor. Quer dizer, o Senhor ainda é único. O Senhor é único. Eu não encontrei nem em Isaac o que eu encontrei no Senhor. Foi o Senhor quem deu. Então, quando você chega nesse nível, irmão, o que te rouba da presença de Deus? E Isaac também é um exemplo. Então, eu falei os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Isaac por quê? É possível ser feita uma contagem. Eu não vou ter tempo aqui de fazê-lo, já até deu o meu horário.
em que provavelmente Isaac tinha cerca de 27 anos quando ele foi para o monte. Então, houve uma entrega também de quem? De Isaac. Abraão é o exemplo de alguém que amou a Deus de todo, e Isaac é o exemplo de alguém que amou a Deus com toda a sua alma, porque alma, nefesh, é a vida. Isaac diz: se for para Deus, eu entrego a minha própria vida. E Yeshua, irmão, ele exige esse nível. Ele diz: se você amar pai, mãe, filho, irmão, ou sua própria vida, mais do que a mim, não é digno de mim. Por quê? Será que a sua família tem o que você não encontra em Deus? Não tem. Nem sua própria vida, nem em você mesmo. Você só encontra em Deus a realização, a salvação, a alegria, a segurança, enfim, aquilo que só Ele tem. E aí Isaac então é o exemplo de alguém que amou a Deus com toda a sua alma, com toda a sua vida. E Jacó, amar a Deus todo o coração, toda a alma e toda a força. A palavra força, que é a palavra meoderra ou meod, ela significa também poder ou posses. E Jacó foi aquele que disse quando o Eterno se revela a ele: de todas as minhas posses eu lhe darei o dízimo. E ali Jacó estava revelando o que para o Eterno? Eterno, o Senhor, as minhas posses não se comparam a quem? Ao Senhor. Então Abraão amou a Deus de todo o coração, porque no coração de Abraão, Deus, ou Isaac, não se comparava a Deus. No coração de Isaac, sua própria vida não se comparava a Deus. No coração de Jacó, suas posses não se comparavam a Deus. E quando você entende que Deus é único e que nada pode se comparar a Ele, então não há nada que o mundo, não há nada que Satanás possa lhe oferecer em troca da glória da fonte das águas vivas, porque nada se compara a Ele. Olha o exemplo de Yeshua, para a gente terminar, em Mateus 4. Abra aí Mateus 4. Nesse texto de Mateus, Satanás vai fazer 3 sugestões. E em Mateus, essa que eu vou citar foi a última das 3. Então, olha aqui, você está aí ou não? Presta atenção. 3 sugestões. A primeira, Satanás oferece pão. Diz: transforma essa pedra em pão. E aí não foi suficiente. Jesus não caiu. A segunda, Satanás diz: lança-te daqui, porque está escrito: Deus dará ordem aos teus anjos para que te guardem. Jesus caiu na segunda? Não. Então a terceira sugestão, o que parece? Se a última oportunidade ali que Satanás viu para derrubar Jesus. Ou seja, se eu não derrubei ele nas 2 primeiras, eu derrubo ele agora. E aí Satanás vai oferecer a Jesus, presta atenção, você está aí ou não? Satanás vai oferecer a Jesus o que ele tinha de melhor para oferecer. Versículo 8. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Presta atenção nesse detalhe: em todo o seu o quê? Então presta atenção aqui, irmãos. Eu não sei como, mas Satanás mostrou todos os reinos do mundo na sua maior glória, na sua melhor condição. Ou seja, tudo que ele tinha, ele vai oferecer. E aí vem a proposta: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Olha só, a resposta de Yeshua revela o que? Satanás,
eu não encontro nem na glória dos reinos, em todo o seu esplendor, o que eu encontrei em quem? No meu Pai. Não tem. Não tem nada, Satanás, que você possa me oferecer que me convença, porque eu sei de onde vim, eu sei a glória que eu tinha junto de meu Pai, e nada se compara a essa glória. Mas quando Satanás por muito menos consegue derrubar alguém, é porque no coração daquela pessoa Deus não era o quê? Único. Satanás conseguiu comparar a glória de Deus com outra coisa que foi sugerida à pessoa. Mas quando você entende que a glória de Deus é única e nada se compara, irmão, você não aceita perdê-la por nada. Por nada, porque nada se compara ao nosso Deus. Fique de pé no seu lugar. Eu vou citar um texto de Salmos antes da gente orar. Salmo 73, 25 diz assim: a quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. Então, nem no céu, nem na terra, tem algo que se compare a Deus. Por isso, nada que vem do céu, ou que você encontra na terra, possa roubar você dessa glória de Deus, quando você entende. Ouça, Israel, o Senhor é nosso Deus, e o Senhor é único, Ele é incomparável.